Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Não sei a hora que esse vídeo vai estar se conectando a você, então desejo que você tenha aí um excelente dia, uma excelente tarde, noite ou madrugada. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, nós estamos começando hoje aqui direto de Belo Horizonte, dos estúdios RVL, um podcast para você que é terapeuta capilar, para você que é cabeleireiro e gostaria de começar nessa área da terapia capilar, a terapia capilar que muda vidas. E eu gostaria de te receber e te dar as boas-vindas para esse podcast. Nosso objetivo aqui é sempre trazer profissionais da área da terapia capilar, profissionais cabeleireiros que migraram para a terapia capilar ou que ainda trabalham com os dois modelos de trabalho. Trazer essas pessoas aqui para poder contar um pouquinho da sua história com a terapia capilar e o quanto a terapia capilar mudou a vida dessa pessoa. Então, o objetivo desse podcast é esse, é fazer com que as pessoas possam te incentivar a cada dia mais, subir na vida, galgar novos caminhos e ter sucesso na sua área de atuação. E hoje a gente vai começar com uma pessoa que ao longo do podcast vocês vão conhecer um pouquinho mais e vai saber a minha relação bem estreita com essa pessoa. Eu acho que não poderia ter pessoa melhor para a gente começar esse primeiro episódio desse podcast. E eu vou trazer para você aqui uma pessoa que já tem uma vasta experiência, tanto na área da beleza quanto na área da terapia capilar. E vocês vão conhecer um pouquinho dela aqui. Eu vou trazer ela para ela poder contar a história de vida dela, como que ela começou, por que que ela entrou nesse mercado tão maravilhoso que é a terapia capilar. E ela tem uma história muito bonita, que eu conheço muito bem, mas eu quis trazê-la para vocês também ficar conhecendo um pouquinho da história dela e quanto que a história dela vai ser inspiradora para vocês. Então eu recebo aqui de antemão a minha esposa, a minha amiga, a minha sócia, a minha companheira de trabalho, Luciana Saliba. Bom dia, Bom dia, Marcos. tudo bem? Tudo jóia? Feliz de estar aqui? Nossa, emocionada como sempre. Isso aí. Bom, por que que eu trouxe você aqui para a gente poder gravar esse primeiro podcast? Porque nós já estamos aí há quase 11 anos casados. A sua história de vida e de trabalho é muito interessante, é muito inspiradora. A gente percebe que a cada dia que a gente conversa com novas terapeutas, com novas pessoas que interessam a trabalhar com terapia capilar, e quando a gente vai ministrar os nossos cursos, quantas pessoas se conectam com a sua história, eu acho muito bonito. Por isso que eu te trouxe aqui hoje e seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Fala Pessoal, o nosso podcast relacionado à terapia capilar, à tricologia, e eu quero te parabenizar por você ter me aceitado o meu convite e que a gente consiga aqui fazer um bom podcast hoje. Vamos lá. Luciana, é, todo mundo sabe que para a gente começar alguma coisa na vida é bem difícil, é muito complicado. Muitas das vezes a gente não tem apoio de pai, da família, não tem apoio dos amigos, não tem dinheiro, né? Não tem recursos financeiros para começar. E eu queria que você começasse a falar para a gente como que foi. Você veio de qual mercado? Você trabalhava com o quê? Por que que você se interessou na área da beleza? E como que a terapia capilar entrou na sua vida? Então, Marcos, é uma história bem longa, com, com hoje em dia muito feliz. E, e sempre quando eu estou nos meus cursos, eu gosto muito de falar tudo que aconteceu comigo, porque, na verdade, é, é, tudo que a gente almeja, eu falo que às vezes a ambição não é um lado ruim, sabe, da vida, não. Quando a gente almeja algo melhor, é porque a gente busca realmente qualidade de vida. Era isso que eu queria para mim. Bom, quando pequena, a partir dos meus 12 anos, eu comecei fazendo unha, né? O meu pai, ele não estava financeiramente muito bem naquela época, então eu comecei a procurar algo que eu gostasse de fazer e que me desse um retornozinho ali financeiro para que eu pudesse ajudar os meus pais. Então eu comecei a fazer unha. Né? Por mais que às vezes eu não tivesse condições, às vezes, de arcar com as despesas de uma casa, mas pelo menos comprar minha roupinha, né? Meus itens pessoais, então ali já para mim já estava de bom tamanho. Mas você começou, você já abriu de cara uma esmalteria ou você foi trabalhar em Não, algum lugar? eu ia de porta em porta. Ah, você atendia de forma.
Residencial. Residencial. Por exemplo, às vezes alguém me chamava, ah, a Luciana ali tá fazendo unha, chama ela. Aí eu ia nesse prédio, entrava, fazia a unha. Quando eu saía, eu batia interfone por interfone e falava, olha, eu estou fazendo unha, vim aqui fazer a unha da fulana, caso você se interesse e tal, peça ela para me chamar, porque naquela época não tinha celular, né, gente? Então, e aquilo ali foi dando aquela demanda, sabe? E eu gostava muito de mexer com cabelo também. Bom, longe disso, nunca imaginei, às vezes, abrir um espaço e nem nada, porque na cabeça, né, na mentalidade daquela época, eu tinha que fazer uma faculdade, então eu estava terminando os meus estudos, ali por volta dos meus 17 anos, 18 anos. Então eu fui trabalhar numa empresa de telefonia, onde eu tinha um cargo bem inferior ali dentro. Para mim foi muito difícil, porque quando eu fui procurar esse emprego, eu não tinha condições de pegar um ônibus, eu não tinha dinheiro para poder pegar um ônibus para poder ir fazer essa entrevista. Eu subi o anel rodoviário todinho a pé até o BH Shopping. Eu conto até um pouco da minha história aí, né? No meu feed tem contando um pouco dessa história. E foi quando um amarelinho passou e me perguntou, moça, eu tô vendo a senhora caminhar tem várias horas. Para onde que a senhora tá indo? Eu falei, ó, eu tô indo ali no BH Shopping, porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí ele falou, não, entra aí que eu vou te deixar lá. Eu já estava bem próximo ao shopping. E aquilo ali, gente, quando eu entrei naquele ônibus, eu falei assim, eu não mereço isso. Eu quero muito na minha vida. Isso aqui para mim não dá. Fui, fiz a minha entrevista de emprego, consegui o emprego, foi quando eu entrei na área de telefonia. E ali eu fui só crescendo, 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 porque eu não sou uma pessoa acomodada. Às vezes, a zona de conforto que você entra, tipo, o salário tá bom, tá tudo muito bom. Às vezes a pessoa reclama que, tipo assim, eu sou, vamos supor, uma habilitadora, quem fazia os planos, habilitava os planos celulares. Eu não, eu já queria estar lá na venda, eu já queria estar recepcionando o cliente. Então, às vezes, quando o meu gerente me pedia algo para fazer, eu tinha maior disponibilidade. Então, as pessoas às vezes falam assim, não, já está me dando desvio de função. Não, eu quero aprender. Não tem problema. Uma hora alguém vai me enxergar. E ali eu fui crescendo. Cheguei na gerência em muito pouco tempo. E foi quando eu decidi realmente abrir o meu negócio. Porque ao longo desses anos que eu fui trabalhando ali, eu fui vendo que realmente eu gostava dessa área da beleza. Então foi quando eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro. E ali, gente, foi muito engraçado, porque no curso éramos 13 alunas. Então a professora, no primeiro dia, foi perguntando para cada uma qual a especialização, cada uma. Vai se especializar em quê? E aí, todo mundo, uma falava, eu vou fazer progressiva, a outra luzes, coloração. Quando chegou em mim, você vai se especializar em quê? Eu falei, tratamento. Mas eu ainda não tinha essa visão de terapia capilar. Até mesmo porque naquela época pouco se falava de terapia capilar, né? E eu queria tratar cabelo. E ali as alunas começaram a rir de mim, tipo assim, vai tratar cabelos? Vai ganhar dinheiro com isso como? Aí eu falei, lá no futuro eu vou consertar o cabelo que todas vocês estragaram agora. E beleza. Só, Marcos, que eu vim para este mercado através de uma dor muito grande. Logo depois eu tive meu primeiro filho, né? E eu perdi 80% do meu cabelo na época. Meu cabelo ficou bem ralinho, tá? Então foi quando eu fui procurar ajuda e vi realmente a necessidade da terapia capilar. Então, só para a gente poder ir por partes, você já contou um pouquinho da sua história, do início de como que você começou, e a gente já pode tirar um- um- uma grande observação, né, dessa sua história. Você se viu no momento ali onde a sua família, onde seu pai estava passando uma situação delicada financeiramente, e você precisou virar a chavinha e começar a correr atrás. Ou seja, você não ficou acomodada. Não. Você teve o primeiro passo. E o empreendedor, hoje em dia, ele tem que dar o primeiro passo. Se ele ficar apenas reclamando, se ele ficar apenas esperando, nada vai acontecer. Ele tem que dar o primeiro passo, não é isso? Uai, no entanto que eu era uma criança, né, gente? Eu era uma criança, eu tinha 12 anos, eu não tinha condições nem de comprar um esmalte. Só que o verdadeiro empreendedor, ele faz acontecer. Então, como que você fez naquela época? Liguei para minha tia e falei, tia, você tem aquela bacia de pé, não tem? Tem. A senhora me empresta?
Ah, fulana, senhora, você pode comprar um alicate para mim? Eu faço sua unha, a gente desconta? E assim, as coisas vão surgindo. O verdadeiro empreendedor, ele não tem medo. Porque o que que acontece? Quando você tem dinheiro, você faz as coisas acontecer. O dinheiro está na sua mão, você está na zona de conforto, você consegue montar aquilo que você necessita de acordo com o que você quer. Mas quando você é um empreendedor, mas você não tem condições financeiras para isso, você faz acontecer. Então você começou fazendo unha de porta em porta, batendo nas campainhas, né, nas sirenes Isso. de cada casa, informando que você fazia unha e deixava ali o seu nome e o seu contato. Uhum. E quando que aí você foi trabalhar em algum salão ou você montou o seu próprio salão no início? Como é que foi? Não, eu nunca trabalhei para ninguém. Desde o meu primeiro dia, eu sempre trabalhei para mim. Eu falava que quando eu fosse ter o meu primeiro filho, quando eu fosse ter meu filho, na verdade, né? Eu não imaginava quantos filhos, mas que eu gostaria de estar naquele momento trabalhando para mim, para eu dar condições também de vivenciar um pouco mais do meu filho, ter o tempo para levar ele para a escola, realmente levar, buscar, fazer o almoço. Então eu falei que essa condição eu só teria se eu realmente trabalhasse para mim. Então, o que que acontece? Quando eu me formei, no curso, né, que eu me formei, eu fui a única aluna que eu peguei meu diploma, no outro dia eu estava com o meu espaço montado. Era dentro da minha casa, num quarto que eu tinha separado, tá? É, e ali eu falei, gente, não dá. Com poucos meses, uns 2, 3 meses que eu estava ali, eu falei, não dá. Eu tenho que ter postura. Aí você pensa assim, poxa, mas eu tô começando agora, como que eu vou alugar uma loja? Cara, eu tive que alugar uma loja. Porque quando você dá o primeiro passo, as coisas acontecem. Porque se eu ficasse parada ali dentro daquele quarto, da minha casa, e outra, o que, que eu estava enxergando naquele momento? Eu não poderia misturar o meu pessoal com o meu profissional. Então eu queria tudo muito profissional. Então eu precisava realmente de me posicionar. E eu falei, poxa, eu não tenho condições financeiras de alugar uma loja. Mas eu fui. Aluguei a loja e desde então nós estamos aí. Ou seja, primeiro passo de um empreendedor, de você que quer mudar de vida, é levantar da cama e correr atrás, né? Olha, tenho duas palavras que eu sempre levo comigo. É garra e determinação. Se você não é acomodado, se você não quer viver de dica, e se você tem garra e determinação, você decola. Beleza. E aí você foi, montou, enxergou essa necessidade de você não misturar o pessoal com o profissional, tomou uma postura ali de alugar uma loja, um espaço e montou seu primeiro salão. E Uhum. aí, me conta um pouquinho para mim o seguinte: de quanto tempo você ficou nesse primeiro espaço e como que foi acontecendo as coisas? Você ficou muito tempo, ficou pouco tempo, as coisas foram melhorando e você foi crescendo? Como que foi? Conta um pouquinho para nós. Então, no primeiro ano, eu aluguei uma loja até muito boa, mas num bairro não muito bom. E eu via realmente a necessidade de mudar dali. Não tinha mudado muita coisa, eu ainda era muito nova no mercado, eu tinha que fazer as coisas acontecerem, eu precisava fazer com que as pessoas me enxergassem. Como que eu iria fazer isso? Primeiro, tomando a postura de mudar minha loja, né, mudar o meu espaço, porque eu precisaria de um ponto um pouco melhor. E aí eu comecei a enxergar também que as pessoas começavam a me procurar nem tanto pelo meu espaço, elas me procuravam pelo meu tipo de tratamento, pelo que o que, que eu fazia, minha abordagem, porque eu sempre uma intimidade muito grande que eu tenho com as minhas clientes e pacientes hoje é de chamar de amiga. Eu sempre chamei de amiga. Eu não consigo ver a minha cliente paciente como simplesmente um cliente. Ele é o meu cliente, mas esse carisma que eu tenho de chamar de amiga, porque eu realmente sinto eles como meus amigos. Eu gosto desse tipo de carinho, dessa forma como eu conduzo essa, Esse relacionamento. esse relacionamento com o meu cliente. E aí as pessoas começaram a me procurar e tudo. Aí o espaço onde eu estava, né, nesse segundo ano, um espaço bacana, muito bom, mas aí o dono da loja pediu a loja e eu tive que, ponto, é agora. O que que eu vou fazer? Aluguei uma outra loja. Então, ou seja, no meu terceiro ano eu já estava no terceiro ponto. E ali eu fiquei por 14 anos.
Ou seja, você já ensinou, já deu vários insights para nós aqui. Primeiro, levantar a bunda da cadeira e correr atrás. Segundo, o seu diferencial naquele momento, apesar de você não ter tanta experiência, foi o seu relacionamento, o seu atendimento que você prestava para seus clientes. Então, as clientes se sentiam, de certa forma, confortáveis em estar ali no seu espaço, sendo ele maravilhoso ou bem simples. Primeira coisa que um profissional deve ter, na sua opinião, seria um bom atendimento? Fazer um atendimento acolhedor? Uai, só para você ter uma noção. Não é só uma cliente, eu tenho várias clientes que estão comigo desde o primeiro dia que eu abri aquele primeiro espaço quando eu comecei. São 20 anos de atendimento que essas pessoas vêm comigo, me acompanhando e hoje consegue ver o fruto que eu colhi de tudo que eu plantei lá atrás. E elas ficam, assim, realmente encantadas e emocionadas de ver aonde eu cheguei e a minha história. E aí, nesse período de 3 anos, você teve que sair de um ponto, porque o proprietário solicitou a loja, né, o seu espaço, e você foi para um outro ponto, ficou 14 anos. 14 anos. E aí a terapia capilar entrou na sua vida em que momento? Foi nesse período de 14 anos? Foi antes? Então, na verdade, quando eu me formei, eu já comecei, gente, era tudo em off. Eu estudava em casa. Eu pegava livros, eu lia e ninguém sabia o que eu estava fazendo. Eu já estava me preparando para esse mercado, para que lá na frente eu pudesse realmente executar o que eu estava me programando para fazer. Só que o que acontece? Foram 14 anos dentro de uma loja que eu não tive a oportunidade de expressar e de colocar em prática aquilo que eu estava procurando há muitos anos. E aí eu senti a necessidade realmente de dar o primeiro passo novamente. Uhum. Porque, olha, todos os dias a gente dá o primeiro passo. É engraçado, né? Uhum. Eu preciso virar a chave. Então, deixa eu dar o primeiro passo. E aí eu falei, não, agora chega. Eu preciso. Agora, se eu quero realmente o que eu almejei para mim, eu preciso mudar toda a minha logística. E foi quando eu realmente tomei essa postura, saí dessa loja de 14 anos e fui para um espaço de 30 metros quadrados. E ali eu fiquei por 3 anos. Já focado Na na terapia terapia. capilar. Na terapia. E aí, Que ano mais ou menos foi esse daí? 2019, se não me 2019 engano. por aí? 19. Foi 2019. Ou seja, você começou a se preparar. Foi logo quando entrou a pandemia. Você começou a se preparar em casa, estudando. Estudando mesmo, gente. Por causa de uma dor sua de perder os cabelos, não é isso? E aí, em 2019, você virou a chave para trabalhar apenas com tratamento, com terapia capilar. Somente terapia capilar. E aí você nem esperava, ninguém esperava que um ano depois viesse a pandemia, né? Então. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa mudança. Primeiro de espaço. Sair de uma loja onde você tinha ali um ponto formado para começar em outro espaço. A dica que a pergunta que eu faço é a seguinte: as suas clientes que iriam lá no seu espaço onde você estava há 14 anos, quando você mudou para outro endereço, eles foram atrás ou não? Eu tô te perguntando isso porque depois eu quero complementar uma informação. Todos. Todos os clientes? Todos. Ou seja, isso deixa bem claro pra gente que o seu cliente, ele vai atrás de você onde você estiver. Não é isso? O que vale é o seu atendimento, a sua No entanto, que eu expertise no negócio. não tive medo. Eu deixei tudo para trás. Tudo. Uhum. Gente, são 14 anos num ponto que era seu. Onde todo mundo conectava ao Salão da Lu. Salão da Lu. E de repente eu não estou lá mais. Uhum. E aí vou para esse espaço pequenininho de 30 metros quadrados, onde toda a minha visão, estrutura mudou. Entrou a pandemia. E como que você enxergou isso? Por que que você falou assim, não, eu não vou trabalhar mais só com salão, eu quero implementar a terapia capilar, a tricologia aqui no espaço. Por que que você teve essa visão? Por que que você quis fazer isso naquele momento? Marcos, olha só. Lembra lá atrás quando eu te falei que eu trabalhava numa empresa de telefonia e tomei uma postura que eu iria trabalhar para mim. Então, ou seja, tudo aquilo que eu já tinha sido programada, que eu já estava bem, poxa, em um espaço curto de tempo, acho que de 2 ou 3 anos, de habilitador, eu era gerente de loja. E aí eu resolvo realmente trabalhar para mim. Por quê? Eu acredito em mim. Eu sei do que eu sou capaz.
Então, quando eu montei o meu novo, né, o meu salão de beleza, eu não tive medo. Eu não tive medo, porque Deus não ia me abandonar. Porque eu estava fazendo a coisa certa. As portas foram se abrindo, foi muito difícil, não vou falar que foi fácil porque não foi. Tudo no início é muito difícil, toda hora você pensa em desistir. Mas aí, o empreendedor, o que que ele faz? Não, tá difícil porque eu tô acomodado, tá difícil porque eu não estou fazendo por onde. O que que eu preciso fazer para mudar essa situação? E eu sempre fazia. Então, quando eu tomei essa postura de realmente, novamente, deixar tudo para trás e começar do zero, eu tive que tomar realmente uma postura novamente. De realmente fazer com que o meu cliente ele entendesse que dentro do meu espaço a autoridade sou eu e que eu estou fazendo a coisa certa em prol da saúde do meu cliente, que hoje é o meu cliente paciente. Ou seja, você já nos deu aí vários insights, várias dicas de empreendedorismo, de coragem, de persistência, de nunca desistir. E aí você migrou de salão de beleza para terapia capilar e não pensava nunca que em 2020 a gente ia passar por tudo que a gente passou. É. E aí como que foi nesse momento de pandemia? Você já mexia com terapia capilar, você já trabalhava com terapia capilar, mas como que era esse mercado? Ele já era aquecido igual era hoje ou não? Porque na pandemia a gente viu que as pessoas começaram a ficar loucas, né? Perder É, cabelo, perder unha, casamentos acabaram. sim. As pessoas realmente ficou num momento de pânico, né? O que que eu vou fazer? Como que foi? Você mudou para o novo espaço, aí começou lá com a perspectiva, claro, alta, né? Mas Uhum, você não tinha nada em mãos ali que realmente comprovasse que sim. iria dar certo. E aí, como que você pegou esse momento da pandemia? Quando decretou lá a pandemia, todo mundo vai fechar o seu espaço, não pode trabalhar. Como é que foi esse momento? Então, 6 meses depois, né? Início de 2020, realmente a pandemia estoura aí. E aí, tudo fechado. Aí, nesse momento, eu falei: ah, agora chega. Cansei. Na hora que eu tomei a postura de realmente, né? A terapia capilar antes, ela não era tão conhecida assim. Se falava-se muito pouco. Poucas pessoas conheciam sobre terapia capilar. E aí, o que que acontece? A pandemia, ela dá esse boom na terapia. Porque, na verdade, o que que acontece? Lembra que eu falei que lá atrás, quando eu terminei o meu curso, que eu iria cuidar dos cabelos que todas aquelas outras profissionais iriam estragar ao longo dos anos? Uhum. Porque, na verdade, não é que estragava, né, gente? Não é isso. Elas não estavam, na verdade, fazendo o correto. O que realmente deveria se fazer ao tratar um cabelo. Então, o que que aconteceu? Eu já estava preparada para isso. Porque eu, em silêncio, eu estudava para me preparar para algo futuro que eu não imaginava que iria acontecer. Uhum. E quando a pandemia veio, gente, porque o Covid ele veio, e ele realmente é um processo inflamatório do corpo. E o seu corpo, o que que acontece? Para ele te manter vivo, ele quer que seus órgãos vitais funcionem perfeitamente. Então, a última coisa que ele vai pensar em nutrir é unha e cabelo. Então, o que que acontece? Os cabelos começaram a cair repentinamente. Do nada, os cabelos começaram a cair. E aí as pessoas começaram realmente a ver a necessidade de se fazer a terapia capilar. Então, eu já estava preparada para esse mercado, mas eu ainda não sabia. Então, quando veio tudo, fechou tudo, eu pensei em desistir. Falei, vou acabar com isso, já não dá mais e pronto. Só que o que acontece? Uma representante nossa, Pode falar o nome. a Janaína, eu tenho ela nossa, no meu coração com muito carinho, porque eu liguei para ela e falei, Jana, eu desisti, não quero mais, e para mim chega. Ela falou, não, você é louca, para você pensar. E ela foi e me incentivou. Olha, agora que tudo que você procurou, que você almejou, agora que vai acontecer. Essa dor já está chegando, as pessoas estão com queda de cabelo e você está preparada para isso. E, gente, e realmente, no entanto que o negócio fluiu tão bem que eu tive que convidar você para vir trabalhar comigo, porque eu não estava dando conta da demanda. E hoje não teria pessoa melhor para estar ao meu lado do que você Olha pra você ver. Isso eu posso levar como uma declaração de amor, também. não é? Pois é. Mas por que que eu falo isso?
Não é porque você é meu esposo. Você é uma pessoa, primeiro que você foi programado para isso, porque você viu a necessidade daquele momento, e você também é um empreendedor. Então você viu a necessidade realmente de você investir em você, porque é o nosso negócio. Eu, hoje, da pandemia para cá, se não fosse você, eu não estaria, de repente, tão bem posicionada como eu estou hoje. Olha. Porque nós estamos somando aí, trocando conhecimentos. Porque tem coisa que você sabe, eu não consigo ir mais além do que eu estou fazendo. E você já busca esse outro lado, é meu braço direito. Pois é. Isso não estava no script, não estava na programação, né? Pegou de surpresa. A gente fica um pouquinho emocionado. Mas aí o que eu acho legal é que mais uma vez você precisou levantar a bunda da cadeira quando você pensou em desistir. Você precisou levantar através de uma amiga que te incentivou a não desistir, que na partir daquele momento o seu trabalho ia decolar, Uhum. né? E aí o sucesso foi tão grande que eu precisei largar o que eu fazia na época para poder te ajudar, e hoje a gente está aí se complementando cada dia mais. Mas aí, beleza. Aí veio a pandemia, fechou, você precisou desistir, não desistiu, continuou atendendo ali da forma mais correta possível. E quando que as coisas começaram assim realmente falar assim, olha, nossa, com a pandemia já deu aquele boom, mas quando você sentiu necessidade de melhorar ainda mais e de repente alcançar novos voos? Então, lá nesse espaço, né, de 30 metros quadrados, igual eu citei aqui para vocês, já ficou muito pequeno. Eu não falo até questão de pequeno, porque eu conseguiria atender a minha demanda ali, mas aí eu ia ficar Estabilizada. estabilizada naquilo ali, que eu me programei. Só que eu queria mais. A nível de tudo, gente. De postura, posicionamento meu em relação ao espaço, é, a minha postura. Eu queria uma sala que eu pudesse ter uma recepção, um café. Eu queria uma sala somente para me fazer as minhas consultas capilares, uma outra sala para execução, né, dos processos de protocolo de terapia capilar. Um lavatório só já não estava dando. Hoje nós temos 2 e já não está dando. Então, assim, eu precisava realmente crescer. E aí eu falei, ó, então agora é procurar um espaço. Eu preciso procurar um espaço e beleza. E aí, gente, a gente não para pensar, né? Porque estávamos acabando de sair da pandemia, onde as coisas estavam começando a fluir. E eu falei, vamos procurar um espaço. Aí, quando você, né, procurando uma loja e tal, você me mostrou o espaço, eu falei, é esse que eu quero. É esse espaço. Ah, então beleza, vamos tentar então locar esse espaço. E aí, quando conseguimos, você falou assim: olha, a loja é sua. Prepara as malas que nós vamos mudar. Falei, beleza. Quando eu cheguei lá, gente, que eu vi aquele espaço daquele tamanho, eu falei, meu Deus. Marcos Vinícius é doido. Como é que nós vamos mudar para esse espaço desse tamanho? Como é que nós vamos fazer? Porque financeiramente nós não estávamos preparados para isso. Porque, gente, foram meses sem trabalhar, tudo fechado. Quando começou a voltar, aí vamos pagar a dívida, vamos nos organizar novamente. E agora? Como que nós vamos fazer? Aí eu olhei para Deus e falei assim: agora você se vira e faz o resto. O senhor já me deu meu espaço, não sei o que o senhor vai fazer, não, mas me ajuda aí. E realmente, nós já tínhamos nos programado. A gente teria que abrir mão de algo muito grande que nós conquistamos, para que se de repente tudo desse errado, a gente estivesse com tudo ok, com os fornecedores, enfim. E aí nós aceitamos essa condição, né? E até eu lembro que nós demos aí aproximadamente 1 ano de dívidas, assim, de estrutural, de Colocar a casa em em ordem. ordem, tudo bonitinho. Gente, com 2 meses estava tudo pago. Agora eu vou entrar como o entrevistado, não o entrevistador, para lembrar que quando a gente mudou para esse espaço,
É um espaço de 100 metros quadrados. E a gente levou os nossos móveis. Porém, quando a gente colocou os nossos móveis, ficou muito espaço vazio. E eu falei assim, como é que nós vamos mobiliar isso aqui? Né? E aí foi uma sacada que a gente teve de começar a vender os nossos planos de tratamento Uhum. de forma anual, porque a terapia capilar é um investimento a longo prazo. Dependendo da patologia que você pega, você tem que tratar a vida inteira. E do formato que a gente conheceu a terapia capilar, como foi nos apresentado, Sim. era inviável. E é o que Sim. muitas pessoas hoje em dia passam dificuldade, né? Não consegue manter aquele cliente-paciente a longo prazo. Às vezes o cliente compra 4, 8 sessões e não dá conta de continuar, porque a terapia capilar, querendo ou não, é um investimento mais caro, É. né? E aí a gente teve aquele pulo do gato, aquele insight maravilhoso de fazer planos anuais. E aí as coisas começaram a dar certo. Não sei se você se lembra, a gente ficou com medo de não conseguir pagar os aluguéis, porque Foi, ué. saímos de um aluguel de X para 3x, 3x. né? E arriscando tudo. Então, mais uma vez, mostra que todo empreendedor deve ter coragem para dar o primeiro passo. Tem que ser persistente e não desistir. E aí, beleza. Aí montou-se o espaço, tudo maravilhoso, o pessoal adorando. Aumentou a clientela depois disso ou manteve o que você tinha no outro espaço? Gente, é impressionante. Olha, a gente não está dando conta da demanda. Isso é real. É, os nossos clientes, todos eles vieram com a gente, todos. Eu não tive sequer um cliente que falou assim: ah, não, tá mais longe, tá isso ou aquilo, de forma alguma. Eu tive cliente que saiu de lá chorando no primeiro dia, né, Marcos? Que quando entrou no nosso novo espaço, ficou encantado de ver realmente até onde nós chegamos, né? E eu quero mais, eu tô te avisando, tá? E o nosso público, ele aumentou 3 vezes mais. Porque eu precisava dessa necessidade, né? Como eu pulo de um aluguel de X para 3x, eu precisava fazer essa condição para mim, porque senão eu tô fora do mercado. Então, hoje, realmente, nós temos lá as nossas fichas de atendimento de A a Z, tá cheia, nós já estamos precisando de comprar outro né, Outro fichário. fichário para poder colocar, porque graças a Deus a demanda é muito grande. E lógico, gente, também não só a questão de espaço e tudo, é pelo atendimento, por esse posicionamento realmente que a gente toma no mercado, porque a terapia capilar não é nada mais, também nada menos do que cuidar dos cabelos. É essa intimidade que a gente fica também nessa questão pessoal do nosso cliente, que a gente precisa cada vez mais realmente fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas, né? A gente tem um posicionamento bem diferenciado lá dentro da nossa clínica em relação aos atendimentos de terapia. Maravilha. E aí você contando toda essa história pra gente, a gente já viu aí os percalços que você passou, as dificuldades, onde você chegou. E aí eu quero partir agora para um outro caminho que a terapia capilar tomou na sua vida, que foi a de cursos, né? Sim. Quando que começou a procura por cursos? Por que que você resolveu dar curso? Conta um pouquinho para nós como que foi esse momento de virada de chave. Não, agora eu preciso dar curso. Você quis dar curso, as pessoas começaram a te procurar. Como que foi isso aí? Então, Marcos, uma pequena observação que eu quero deixar aqui para vocês. Hoje, você é o que você investe em você. Hoje eu tenho um posicionamento dentro da área da terapia capilar, que o investimento que eu fiz nos meus cursos, buscando o conhecimento, que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. O investimento não é barato. Nós estávamos semana passada em São Paulo buscando mais uma formação em terapia capilar. A gente não para, né? A terapia capilar ela é uma extensão da medicina, então a gente precisa, a cada dia mais, eu entendo que eu preciso conhecer ainda mais de pessoas de dentro para fora, para que eu possa realmente ter êxito aí nos nossos protocolos de terapia. Então, o que que acontece? Cursos, né? Eu, graças a Deus, nós temos bastante assertividade nos nossos protocolos, nos nossos resultados. E aí, essas clientes que estão tratando comigo, elas vão no espaço de beleza, no bairro delas, onde elas fazem uma escova, uma coloração, seja lá o que for.
E aí as profissionais começaram a ver o cabelo diferente. Ô, fulano, o que que você está fazendo nesse cabelo? Que esse cabelo tá diferente? Eu nunca consegui tratar o seu cabelo de tal forma. O que que você está fazendo? Eu faço terapia capilar. Ah, não, me dá o telefone dessa moça que eu quero entender o que ela faz. E aí essas profissionais começaram a me procurar. Moça, você não me dá um curso de terapia, não? Ah, não, mas eu não dou curso. Ah, não, por favor, me dá um curso. Eu vou ir, eu fico aqui com você, você me dá um curso. E aí, realmente, veio através dessa demanda a necessidade realmente de dar o curso de terapia capilar. E aí, foi através da minha dor, porque durante vários anos, caladinha ali, fazendo os meus cursos, então foi aonde eu parei para pensar o seguinte: como que eu vou montar esse curso? Então foi através da minha dor, das minhas dificuldades que eu tive pós os meus cursos, de montar realmente uma estrutura de cursos que realmente iria entregar para essas alunas o que elas realmente precisam para o seu dia a dia para atuar na área de terapia capilar. Entendi. Então, as próprias profissionais começaram a enxergar alguma diferença no cabelo daquela cliente quando ia fazer algum procedimento Sim. e começou a te ligar. E aí você parte para cursos na área da Uhum. terapia capilar. Hoje, como que é um pouco o seu curso? Vamos fazer aqui uma propagandazinha, né? Mas hoje, qual que é a diferença do seu curso para um curso no mercado aí? Então, o que que acontece? Fazer um curso de terapia capilar é muito fácil. Você faz um curso online, você faz um curso até mesmo presencial, mas o que eu sinto muito é que as pessoas terminam os cursos de terapia e falam: poxa, mas o que é terapia capilar? Como que eu vou fazer terapia capilar? Como que é executar um protocolo? Como que eu vou fazer? Qual que é a sequência ali? Então, no nosso curso, a gente deixa realmente essas alunas preparadas para esse mercado. Ou seja, o tempo todo que nós estamos ali, são 2 dias de curso, tá? Inclusive, nós temos um mão na massa, onde nós vamos te programar, nós vamos programar essas alunas para realmente memorizar o que é realmente a terapia capilar e poder, na hora de executar os protocolos, não terem dúvidas nos seus protocolos. É uma dinâmica incrível que a gente faz nos nossos cursos, tá? Então, ou seja, a gente tem a formação em terapia capilar. Essa nossa aluna ela vai entender como que funciona de dentro para fora a terapia capilar, a necessidade de conhecer de cada cliente e realmente, na hora dos protocolos, saber o momento exato de usar uma ozonioterapia, uma alta frequência, uma LED terapia. Então, elas já saem programadas para atuar. No entanto, que nos primeiros cursos, nós mantínhamos um contato durante 2 meses num grupo de WhatsApp para aquelas alunas que realmente tivessem dúvidas, né? Na hora de executar algum processo, nos chamar e tirar essas dúvidas. Gente, poucas pessoas nos chamam, porque realmente elas saem dali preparadas para atuar nesse mercado maravilhoso que é a terapia capilar. Então, a diferença básica do seu curso para os demais é que seu curso tem um modo mão na massa bem eficaz para poder realmente deixar o aluno ali consciente e tranquilo do que ele vai fazer no dia a dia. Sim, e na verdade, gente, o mão na massa é para você entender. Primeiro você vai conhecer o seu cliente, porque não é receita de bolo. Não existe receita de bolo. Cada cliente é um cliente. Então você precisa de entender a dor de cada cliente e montar um protocolo de acordo com a necessidade daquele cliente. E aí você consegue ter assertividade e ter sucesso aí na terapia. Maravilha. Estamos quase chegando no nosso final desse primeiro episódio do Fala Pessoal. Vocês vão ver muito sobre esse podcast. Podcast realizado aqui na cidade de Belo Horizonte, diretamente dos estudos da RVL, e que eu tenho certeza que a gente vai conseguir cada vez mais trazer boas histórias, assim como essa que vocês ouviram aqui hoje. Luciana, para a gente poder finalizar, qual conselho você daria para aquela pessoa que está desanimada, que está triste, que está pensando em desistir do salão de beleza, ou para aquela pessoa que ainda esteja trabalhando com alguma coisa que não está na área da beleza, mas deseja fazer uma mudança profissional na sua vida? O que você daria de dica para essas pessoas? Bom, gente, vamos lá. Para começar, para você se tornar um profissional na área de terapia capilar, você não precisa ter formação na área da beleza para isso, tá certo?
Então, às vezes, você aí é um atendente de lanchonete, não sei, qualquer outro tipo de profissão. Se você quiser, né, é, é, agregar aí mais valor para você mesma, invista em terapia capilar, porque eu nunca imaginei que eu poderia estar onde eu estou hoje. Eu almejava, mas não imaginava que poderia ser tanto. E aí, pessoal, é o seguinte: para você que está desanimado, o mercado tá ruim. Gente, eu escuto que o mercado tá ruim desde quando eu era pequena. O mercado tá ruim para quem tá parado e tá esperando. As coisas não são assim. Tenha garra, tenha determinação, almeje, seja ambicioso. Olha, viver de dica, quem vive de dica, Marcos, vai ficar para trás. Você precisa investir em conhecimento. E conhecimento, gente, ele é caro. Só que ninguém tira de você. Ele é o maior bem que você tem. E com ele você vai longe. Então, invista em curso. Gente, nós acabamos de voltar de São Paulo fazendo outra formação em terapia. Nós já estamos pensando em outro. Porque eu não paro. Então, se eu não paro, cada dia mais eu tenho mais conhecimento. E aí eu consigo decolar. Então, não desanime. Dê o primeiro passo. Eu não tenho dinheiro. Invista. Pega emprestado. Porque quando as pessoas veem que você está buscando informação, elas acreditam mais em você. E aí a sua demanda começa a crescer, crescer, crescer. E é assim que as coisas fluem. É assim que as coisas continuam. A não ser que você queira, às vezes, ficar ali parado, esperando as coisas acontecer. E aí realmente não tem jeito, gente. Não vai para frente. Boas dicas, né? Boas analogias que você fez. Eu gostaria de te agradecer por estar participando do primeiro episódio do Fala Pessoal. Foi muito bom, acho que você deixou bastante esclarecido algumas dúvidas que as pessoas possam ter. A sua história é uma história que a gente pode utilizar como uso motivacional mesmo, de onde você saiu para onde você está hoje, e não é nem um começo do que você busca, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês de casa tenham gostado desse primeiro episódio. Se não gostou, pode colocar aqui embaixo o que você acha que a gente poderia melhorar. Se você trabalha na área e acha que a sua história de vida pode acrescentar na vida de outra pessoa, coloque aqui também o seu comentário e quem sabe você é a nossa próxima entrevistada. Obrigada, Obrigado mais uma Marcos. vez, obrigado pela audiência e fique aí, porque em breve vai ter novos episódios e eu quero você aqui um dia compartilhando informações conosco também. Obrigado, pessoal! Obrigada, gente.